O filme já começa contando a história da antiga companhia Red Ribbon, que era a organização a qual Goku lutou há muito tempo atrás quando criança, e que também foi a responsável por criar os androides junto de Cell. Então, após essa breve introdução, vemos que a organização ainda não tinha acabado, e que agora ela estava sob um novo chefe, que pretendia dar sequência ao plano de dominar o mundo. Então ele se lembra do Dr. Gero, que foi responsável por criar um ser muito poderoso que era Cell. Ele precisava de uma arma tão forte quanto aquela, e para isso ele descobriu que o Dr. Gero tinha um neto, que também era um gênio em criar androides. Porém, diferente dele, seu neto era uma boa pessoa que não faria o mal. Mas para isso não ser um problema, eles bolam um plano, que faria o garoto se aliar a eles. Então eles vão atrás dele e fazem sua proposta, dizendo que caso ele fizesse isso teria muito dinheiro disponível para criar vários de seus projetos. Porém ele se nega e diz que a corporação era do mal que queria dominar o mundo. Só que eles inventam uma história, dizendo que na verdade os verdadeiros vilões são as pessoas da corporação Cápsula, que estão trabalhando com alienígenas para dominar o mundo. E em seguida mostram um vídeo de quando Trunks do futuro lutou contra Freeza, dizendo que os vilões na verdade são pessoas como Piccolo, Gohan, Bulma e vários outros que os ajudavam. Isso deixa o neto do Dr. Gero assustado, pensando que os Saiyajins e toda a corporação Cápsula na verdade são pessoas más, que estão tentando dominar o mundo. Então ele concorda em ajudar a antiga organização a criar novos androides, que vão ser os heróis da Terra para deter a corporação Cápsula. A cena então passa para Piccolo e Pan, que estavam treinando, o que é muito impressionante pois Pan parecia ser muito rápida e habilidosa. Ela já estava tentando voar, porém sempre se frustrava porque ela nunca conseguia. Então Piccolo manda ela ter calma pois ela só tinha 3 anos, o que era algo muito impressionante para a idade dela. Nesse momento então surge um questionamento importante, onde Pan diz que nunca viu seu pai lutar e se era verdade que se ele quisesse poderia ser mais forte que seu avô Goku. Então Piccolo diz que sim, mas que aquilo seria difícil, pois ele não estava focando no treinamento nem um pouco. A cena então passa para outro dia onde Videl liga para Piccolo e manda ele buscar a Pan na escola, mas Piccolo questiona e pergunta onde estava o Gohan para buscar sua filha. E ela responde que ele estava ocupado com uma nova pesquisa. Aquilo deixa Piccolo irritado pois sempre o atrapalhavam para ele fazer tarefas fúteis. Então ele vai na casa de Gohan e pergunta o que ele estava fazendo. Gohan, todo desajeitado, diz que já fazia dias que estudava um novo tipo de formiga. Já Piccolo, ouvindo isso, foi mais uma vez ensina outro marmanjo a ser pai, e pergunta para Gohan se uma pesquisa era mais importante que buscar sua filha na escola. Vemos que como sempre o Piccolo tem mais noção de ser pai do que os Saiyajins. Bem irritado ele testa Gohan o atacando, só que ele se defende facilmente. Mas quando Piccolo o ataca novamente o acerta em cheio, e dá uma lição de moral dizendo para ele treinar de vez em quando, pois nunca se sabe quando inimigos poderosos podem aparecer. Então Piccolo vai embora e começar a meditar, até que um ataque de longe o atinge. Quando ele olha para cima ele encontra um androide com a marca da Red Ribbon, e fala que o já derrotou há muito tempo. Em seguida a luta entre os dois começa. Piccolo nos primeiros golpes até consegue equilibrar as coisas, só que ele começa a apanhar, até que após um golpe forte do seu inimigo ele decide fingir que morreu para escapar. Então o androide realmente pensa que o matou e vai para sua base secreta. O que ele não sabia era que Piccolo que estava escondido o seguindo. Lá ele consegue se infiltrar ouvindo toda a reunião da organização. Quando ele chega lá ele encontra outro androide igual ao que lutou. Pelo visto existiam 2 deles, porém o outro era mais sério que o primeiro que Piccolo lutou. Os 2 pensavam que eram heróis e que estavam fazendo o bem salvando o mundo. Então uma reunião ali começa com o chefe da organização e o neto do Dr. Gero. O androide então diz que eliminou Piccolo e prosseguem dizendo que iriam ter o controle do mundo, mas antes precisavam acabar com os guerreiros Z. Porém em um momento eles citam um projeto muito poderoso, que iria superar os androides que já foram feitos. Esse projeto não era nada menos que Cell Max, uma versão do Cell muito mais poderosa que a Tinga, mas que porém estava incompleta. Por mais que fosse muito poderoso ele estava sem consciência, ou seja era quase igual a um animal irracional, que caso fosse solto naquele momento iria atacar tudo e todos destruindo o mundo. Piccolo se assusta ouvindo aquilo e liga para Bulma, pedindo para ela chamar Goku e Vegeta que estavam no planeta de Bills, mas quando ela faz sua ligação acaba que eles não atendem. Então Piccolo pensa em resolver toda a situação sozinho, e vai atrás de Dendê e pede para que ele libere seu poder oculto, assim como o ancião do planeta antigo de Namekusei fez uma vez com Gohan e Kuririn. Porém ele diz que não tem idade para usar essa técnica, mas que Shelog poderia os ajudar caso um pedido fosse feito. Piccolo então descobre que Bulma já tinha reunido todas as esferas e decide as usar, pedindo para Shenlong liberar seu poder oculto. O pedido é realizado e Shenlong ainda diz que deu um bônus a Piccolo. Em seguida Bulma usa o resto dos pedidos para melhorar sua beleza, e a cena passa para o chefe da Red Ribbon. Ele diz que Gohan parecia ser o chefe da organização Cápsula, e que precisavam o derrotar, mas que a melhor maneira para fazer isso era sequestrar sua filha.
Piccolo, que estava disfarçado como guarda, diz que pode ir lá porque conhece a região. Então ele é enviado junto de outro soldado para capturar Pan, mas quando ele chega lá pede para que Pan finja que está sendo sequestrada. Em seguida ele vai para a casa de Gohan, que não o reconhece, e o outro capanga começa a falar para Gohan que sua filha foi sequestrada, e que eles iriam a machucar caso ele não fosse com eles. Gohan fica muito irritado e quase machuca o sujeito, porém ele diz que quer ver sua filha para eles o levarem para o local que ela estava. Piccolo, então, que estava disfarçado, resolve não revelar sua identidade, para ver no que toda essa história iria dar. Então quando Gohan chega no local, o androide vai para cima dele sem pena, mas Gohan não deixa barato e revida perguntando quem ele era. Mas o androide apenas diz que era um super-herói que fazia tudo pela justiça, porém Gohan o julga dizendo que ele estava fazendo coisas erradas, e fica irritado, se transformando em Super Saiyajin. Nesse momento então o chefe da Red Ribbon e o neto do Dr. Gero ficam impressionados com a transformação, e uma luta frenética começa, onde Gohan no Super Saiyajin estava lutando de forma equilibrada, porém passando um tempo ele fica na desvantagem e começa a apanhar. Piccolo percebe que a situação estava feia para Gohan, e decide fazer uma atuação com Pan fingindo que estava machucando. Gohan, então, achando que um inimigo da organização iria ferir sua filha, se irrita de vez, e alcança sua forma mística, fazendo que o androide começasse a perder a luta. Gohan agora estava totalmente na vantagem. O androide Gambam começa a se questionar se era uma pessoa boa, se realmente ele estava lutando pela justiça, pois a organização fazia coisas que heróis não fariam. Então nesse momento o outro androide Gamba 2 iria para cima de Gohan, até que Piccolo o interrompe, o chamando para lutar. Piccolo mostra que o aumento de poder fez toda a diferença, e ele tem uma luta mais equilibrada contra o androide, dando vários socos e golpes nele. Então, dando sermão em seu adversário, ele começa a falar que eles estavam sendo enganados, que as pessoas da Corporação Cápsula não eram vilões, mas o androide se nega a ouvir a verdade e parte para cima, fazendo Piccolo cair em um buraco. Então nesse momento Piccolo pensa que mesmo com seu poder despertado ele não conseguia o derrotar, até que então suas costas brilham e uma enorme onda de energia abre no céu. Piccolo atinge sua nova transformação com um poder de luta surreal. O androide parte para cima dele, porém mesmo dando vários golpes Piccolo não sentia nada e o derrota com um soco. Mas naquele momento o chefe da organização e seu capanga estavam tentando matar Pan. Quando o androide Gamba 2 vê aquilo, percebe que na verdade eles são os vilões, e decide ajudar Piccolo e Gohan. Então Gohan para de lutar contra o outro androide, que também aceita ajudar eles, porém o chefe desesperado decide soltar Cell Max, que estava incompleto mesmo, indo contra a ordem do neto do Dr. Gero, que disse para não soltar, porque naquele estado ele poderia acabar com a Terra. Então a cena passa para Bulma, que chegou no local dizendo que trouxe ajuda, porém Cell Max estava se soltando e finalmente ele se liberta, assustando o neto do Dr. Gero, que sabia do que ele era capaz. Então ele corre para alertar a todos que Cell Max está solto, até que ele mesmo aparece por conta própria, usando uma enorme esfera de energia. Todos os guerreiros se resolvem ir para cima, só que Cell não sofria tantos danos. Então o androide dá a dica mandando todos mirar na cabeça dele, que era o ponto fraco, e mesmo com a força de todos ali não era o suficiente. Piccolo até mesmo usa um golpe poderoso direto na cabeça do monstro, que não faz nem efeito. Então Goten e Trunks resolvem fazer a fusão, mas erram em um movimento, e eles acabam virando Super Gotenks gordinho, que não conseguia nem mesmo se transformar em Super Saiyajin. Acaba que nesse momento rola uma cena engraçada, onde todos os guerreiros chutam Gotenks em direção à cabeça do Cell Max, fazendo com que a cabeça rache um pouco. Só que aquilo ainda não era o suficiente. Então o androide Gamba 2 tem um plano de usar toda a sua energia em um ataque definitivo, onde aquilo custaria sua vida. Então ele voa para o mais alto possível e começa a descer como se fosse um meteoro. Todos se afastam e ele usa um golpe extremamente poderoso, que causa uma enorme explosão. Porém Cell não morre com aquilo, apenas fica com ferimentos em seu braço. Já o androide Gamba 2 estava no chão quase morto após usar aquele golpe. Piccolo, vendo aquela situação, se irrita e segura o pé de Cell antes que ele esmagasse o androide. Kuririn então dá a ideia dele ficar gigante e lutar. Piccolo diz que até tinha se esquecido disso, e ele realmente usa essa técnica ficando gigante. Agora ele estava cara a cara com Cell e bola um novo plano, que enquanto ele segurava o monstro, todos usariam sua força para rachar a cabeça dele. Ali se iniciava um combate épico. Piccolo contra Cell Max, mostrando toda a sua evolução. Piccolo acerta vários golpes, até que, ficando muito irritado, Cell o ataca, derrubando seu corpo no chão. Gohan, olhando de longe, pensa até mesmo que Piccolo morreu, e com um olhar de fúria ele começa a gritar, liberando todo o seu poder. Naquele momento então lá estava sua nova transformação, de cabelos brancos e olhos vermelhos, que ao levar um soco de Cell Max não sentiu nada, e até debochou perguntando se era só aquilo.
em seguida dando um chute bem forte na sua barriga o mandando para longe. Nesse momento então aquele monstro vermelho carregava uma enorme bola de energia, mas Piccolo acorda e o segura, impedindo que ele arremessasse naquele momento. Então aqui vemos uma das cenas mais épicas do filme, onde Gohan de longe aproveita a oportunidade para carregar um golpe com toda a sua energia. E aquele golpe não era nada menos que a técnica principal do Piccolo, uma técnica que ele nunca foi ensinado a usar. Então usando aquele golpe Gohan finaliza a luta explodindo a cabeça de Cell. O golpe foi tão poderoso que mostrou ele atravessando para fora da Terra. Após tudo isso vemos Gohan e Piccolo elogiando as suas novas formas. E Piccolo pergunta onde ele teria aprendido aquela técnica que usou no final. Gohan responde que estava treinando em segredo deixando seu bom e velho pai com orgulho. Assim se encerra essa história. O androide Gamba 2 acaba morrendo em uma cena muito emocionante e o neto do Dr. Gero se desculpa, dizendo que na verdade ele nunca foi o herói e iria se entregar à polícia. Porém Bulma resolve contratar ele e o androide Gamba 1 para trabalharem para ela. E então o filme acaba com a Terra sendo salva mais uma vez. Se você quiser ver a cena pós-crédito veja o comentário fixado onde fiz um vídeo de 2 minutos sobre ela. O vídeo foi esse e até a próxima.